Eu tenho que continuar porque o Paysandu está numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, mas não pode jogar toalha. Um cenário bem calamitoso, um cenário vergonhoso inclusive, mas ainda há que lutar. O rebaixamento o Paysandu já tem. Como assim, César? Significa que o Paysandu já está rebaixado? Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é diferente, a proposta é analisar o futebol paraense. Então, gostando do conteúdo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem com seus amigos, deixem seu like, comentem. Igual eu falo aqui, ninguém pediu minha opinião, criei o canal e eu dou minha opinião, vocês podem divergir da minha opinião à vontade, não sou o dono da razão, a gente sempre bate esse papo nos comentários. E vamos juntos tentar fortalecer essa proposta e esse projeto Bastidores Pará aqui no YouTube. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos tratar da situação do Paysandu. Já começando esse vídeo, realmente de fato dentro dele, respondendo a pergunta da introdução. Porque eu disse que o Paysandu já tem o rebaixamento. O Paysandu já tem o rebaixamento, sim. Mas não significa que já esteja rebaixado. O Paysandu se colocou numa situação extremamente vergonhosa. Numa situação deplorável na Série B. Em 10 jogos, nenhuma vitória. Lanterna da competição. Já 5 pontos do primeiro time que sai da zona de rebaixamento. É como aquele cara que quer chegar na menina, o não ele já tem. O não ele já tem, mas ele vai arriscar a sorte. É isso que o Paysandu tem. O Paysandu, pela situação que ele se colocou, já tem o rebaixamento. Então ele tem que ir além, ele tem que lutar, ele pode sair dessa zona de rebaixamento, ele pode escapar dessa despromoção vergonhosa Série C. E nem tem nenhum brilho nisso não, tá? O objetivo de um time como o Paysandu lutar contra o rebaixamento para uma terceira divisão é pequeno, extremamente pequeno, pela história e pela torcida que tem o clube. Mas é o que tem que fazer no momento. O planejamento foi falho o tempo todo, o ano inteiro foi falho esse planejamento. O Paysandu já vai para o terceiro treinador. Mas para sair dessa zona vergonhosa da zona de rebaixamento, tem que ter mudanças radicais hoje. Hoje. Não é depois, não. O Paysandu não tem mais tempo a perder, não. Os times estão vencendo. Todos os times já venceram na competição. Só o Paysandu que não. Então tem que ter uma atitude radical para mudar agora. Porque, como eu disse, o rebaixamento já está lá com o Paysandu. Então o Paysandu vai atrás do seu sim, que é o quê? A sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E tem que fazer tudo o que fez diferente desde o início do ano. A chegada do técnico tem que saber quem vai contratar. Eu nem vou especular nomes aqui, tá? Eu escutei alguns nomes hoje, mas especulação, tá? Não sei se a diretoria tentou, consultou, nem nada disso. Mas eu escutei alguns nomes aí que saiu especulado, que misericórdia. É para assinar o rebaixamento hoje do Paysandu. Hoje do Paysandu. Então tem que chegar um treinador que mude realmente o time do Paysandu. E a gente vai fazer análise desse novo treinador quando ele for anunciado. Não vou especular o nome de ninguém. Como também dessas contratações. O Paysandu errou demais em contratações e agora vai pegar um mercado totalmente difícil. O mercado mais complicado, mas tem que acertar. O Paysandu se deu o luxo de errar na maioria das contratações. Falar hoje que o Paysandu tem o pior time da Série B não é absurdo. Olha a campanha. Eu sei que dói, eu sei que é sofrido. Ninguém quer escutar, ninguém quer acreditar nisso. Mas olha a campanha. O Paysandu tem uma média de meio gol por jogo. Até agora, em 10 jogos, só 2 atacantes fizeram gol do Paysandu dos atacantes. Um que o Rossi foi cruzar a bola desviou e entrou. Foi gol contra, na verdade, nem foi do Rossi. O outro gol do Benítez, que o zagueiro falhou e o Benítez, ok, finalizou e fez o gol contra o América Mineiro, beleza. Ou seja, na prática mesmo, em 10 jogos, feito por todos os atacantes do Paysandu. O Paysandu tem uma defesa vazada, que já era vazada no Campeonato Paraense com nível baixíssimo. E ninguém se atentou para isso. O Paysandu demonstra fragilidade no meio campo em termos de criação. O Vargas tentando de qualquer jeito, e ontem, apesar da derrota, eu falei, o Vargas tentou se sobressair desse time do Paysandu, pegou uma função que ele nem tem a capacidade para exercer tal função, mas estão jogando nas costas dele. Eu gostei da participação dele, que não se omitiu do jogo, tá? Não se omitiu. Mas foge muito da qualidade dele também. Eu acho que exige demais também do atleta. Você tem que saber quem está contratando e o que ele pode contribuir em campo. E o meio campo sem marcação. Você viu o Criciúma
criando, aberto para jogar. Então, assim, é um Paysandu que se coloca nessa situação pelas barreiras técnicas. Errou demais. E o Frontini disse hoje que não tem jogador para compor elenco para o jogo contra o Cuiabá. Para fazer banco, não tem. O Paysandu provavelmente vai com um número inferior de jogadores. Aquela questão do elenco enxuto. Vamos fazer um elenco enxuto. Foi com o antigo executivo? Foi. Porque foi contratado. Contratado novamente, né, o Felipe Albuquerque. A direção sabia como é que ele ia trabalhar. A direção sabia que ele ia querer fazer elenco enxuto. Já disse aqui, para fazer elenco enxuto, você tem que contratar no mínimo 14 jogadores de qualidade. Aí você contrata um 7, mais ou menos, que vai acrescentar, mas com qualidade um pouco menor, ok? E um 7 ruim, porque todo elenco tem jogador ruim, todo. O Goiás é líder, mas olha o elenco, tem uns 7, 8 cara ruim lá. Isso tem, todo elenco tem, tá? O elenco do Goiás tem mais de 30 jogadores. Então, assim, fazer um elenco enxuto, com jogadores tecnicamente questionáveis, acontece isso que o Paysandu está vivendo. Esse absurdo. Por isso que precisa de uma ação radical. Se o Paysandu não mudar radicalmente, ele cai. Só uma atitude radical vai fazer o Paysandu prosseguir na Série B, que, como eu disse aqui, já é um objetivo pequeno, tá? Já é um objetivo pequeno. Não é um objetivo glorioso, não. Mas é o que tem para esse ano. Que detonaram o Paysandu esse ano em termos de planejamento de futebol. Já vai para o terceiro técnico, segundo executivo. Na verdade, nem tem tanto tempo que o Ari Barros saiu do Paysandu, ou seja, quase terceiro executivo já, terceiro técnico. Uma bagunça. E entra numa fase de desespero. E esse mercado de transferências do Paysandu, de qualquer clube, é difícil. Mas o Paysandu não pode errar, porque o Paysandu se deu ao luxo de errar no mercado mais fácil, que é no início do ano. E agora o mercado mais difícil não pode errar. Então vem algumas contratações, como por exemplo, o Peterson, que eu já falei aqui. Bom, lógico, a gente tem que esperar o rapaz jogar. Mas nada justifica, sabe? Na carreira dele, ele tem duas dispensas de clube por indisciplina e um gol marcado. Ele tem mais dispensa por indisciplina dos seus clubes que gol marcado. Será que ele vai vingar? Ele foi para o Estrela Amadora, o time pequeno em Portugal, tradicional, tem um certo nome, é pequeno, fez 3 jogos como reserva. Não sei. Mas o Paysandu contratou muitos jogadores questionáveis, nem vou citar os de agora não. Mas desde o início do ano, muitos jogadores questionáveis. Muitos. E a gente bateu aqui na tecla. Por que está contratando? E é uma pergunta legítima que a gente tem que fazer. Eu acho que o dirigente tem que responder, ou o presidente, ou o executivo, ou o treinador, por que o clube contratou tal jogador. Uma pergunta simples. Não é uma pergunta para afrontar ninguém, não. É uma pergunta lógica. Por que contratou tal jogador? Ele responde. Eu posso concordar ou discordar do que ele falar. Ok, mas tem que ser feita essa pergunta. Eu não vejo essa pergunta ser feita, sabe? Eu não vejo essa pergunta ser feita. Eu queria uma resposta, se fosse feita, técnica da situação. Técnica. Não é falar uma resposta vazia. Então, um erro de planejamento. O Frontini hoje deu uma cutucada, e ao meu ver, é uma coisa óbvia que ele ia fazer, e ele não acho que ele não está errado, não. Do planejamento passado do Paysandu, que hoje o Paysandu não tem jogador para colocar no banco de reservas, para completar o banco de reservas contra o Cuiabá. Não tem. Essa galera da base que fez banco contra o Criciúma, não é porque o Luizinho queria dar chance para a base, não. Que a base do Paysandu não tem chance de nada, não. A base do Paysandu não tem chance de nada, vocês sabem disso. Colocou o jogador da base porque não tinha outro. Não tinha outro. Então não é para dar oportunidade para a base. Não é não. Tá? Não existe isso não. Base do Paysandu não tem vez não. Tem vaga não. Prefere contratar um cara de 35 anos para ganhar 100 mil do que colocar um garoto da base. Uma das contratações mais caras da história do Paysandu foi o Kevel. Aquele lateral esquerdo que jogou 45 minutos ano passado e saiu. E agora o Paysandu está na justiça para pagar a dívida que tem com o time dele lá em Portugal. Salário, segundo a imprensa, cerca de 70 mil que ele recebia. Eu fico pensando, um clube centenário faz a contratação, uma das contratações mais caras da sua história, para um cara que joga 45 minutos? Que falha de análise é essa? Que absurdo é esse?
Porque você contratar um dos caras caros, um valor alto, que chega na casa de 1 milhão, mais de 1 milhão pelos direitos federativos dele com salário alto, o cara tem que arrebentar, meu amigo. A gente está falando desses valores para um clube como o Paysandu do norte do Brasil na Série B. Porque 1 milhão para o Flamengo não é nada. Não é nada. Palmeiras, qualquer time serial não é nada. Mas o Paysandu contratar um cara acima de 1 milhão é muito. E é isso que foi dado, segundo a imprensa. Cerca de 800 mil por 50% do passe dele, dos direitos dele. Se você pega 50% mais 50%, o passe dele total 1 milhão e 600 por aí. Fora o salário alto, para jogar 45 minutos. Então, assim, são erros, lógico, erros da diretoria passada, esse do Kevin, mas a gente tem que mencionar aqui. Erros atrás de erros. E hoje o Paysandu não pode errar mais. Porque o Paysandu pode escapar desse rebaixamento. Não é difícil. A gente não está falando aqui do Paysandu ficar num G4 da Série A, não. Ou G4 da Série B que seja. Não é esse o objetivo, não. O objetivo é não ser rebaixado. Pra você ver, o Paysandu tem 10 jogos que não vence, não venceu nenhuma, e tá só 5 pontos da zona de rebaixamento para sair. 5 pontos é muito? É, mas são 10 jogos sem vencer. Vocês queriam o quê também? Não tem como também ser melhor que isso, não. Já tá bom demais ficar só 5 pontos, 10 jogos sem vencer. Então dá para sair dessa zona de rebaixamento. Apoio da torcida não falta, como não faltou ontem. Torcida fantástica comparecendo e não merece passar por isso. O objetivo do Paysandu nos últimos bons anos, acho que nos últimos 20 anos, é o quê? É subir da Série C para a Série B. Passa uns aninhos na Série B e cai de novo, e depois vai lutar para subir da Série C para a Série B, e quando consegue o acesso, a diretoria a trata como histórico, que causa uma azia em mim gigante. Achar que é histórico um clube como o Paysandu subir da Série C para a Série B. Diretoria que sobe da Série C para a Série B não tem que se vangloriar de nada. De nada. Tá corrigindo a besteira e a vergonha que fez os torcedores passar, porque todo acesso da C para B é resultado de uma queda, de uma vergonha da B para C. E não me falem de Copa Verde. Em 2021, o rival ganhou a Copa Verde, foi rebaixado e tinha gente da diretoria da época se vangloriando, falando: a temporada não foi tão ruim porque ganhamos a Copa Verde. E eu já estou escutando isso por parte do Paysandu. Não admitindo que vai cair, porque, lógico, o Paysandu, como eu disse aqui, não pode jogar toalha e tem que mudar muita coisa para não cair. Mas está falando: mas a gente ganhou a Copa Verde esse ano. Gente, ganhar a Copa Verde e ser rebaixado da Série B, o ano é vergonhoso. É vergonhoso. Não tem nada positivo nisso, não. Nada positivo numa temporada que você é rebaixado. E não rebaixe o Paysandu porque a torcida não merece isso. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Quando sair um novo treinador, tem análise dele aqui também. Um abraço, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.